Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares. E é um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula de filosofia. Sejam todos bem-vindos de fato. Eu sou o professor Denilson e estamos iniciando hoje o segundo bimestre. Então, aluno, desejo a você sucesso nesse segundo bimestre e desejo também muito empenho, muita dedicação, muita coragem para estudar, correr atrás do conhecimento. Então, eu peço e agradeço a você pelo empenho e dedicação que você teve no primeiro bimestre. Muitos alunos, de fato, corresponderam e a gente fica feliz com o sucesso de vocês, certo? E estamos hoje, como eu já falei, iniciando o segundo bimestre, ainda alguns alunos online, só estudando através das videoaulas, mas eu peço a você, meu querido aluno, minha querida aluna, se você já tem possibilidade, condições de voltar para a aula presencial, volte, porque é na comunidade escolar, no contato físico, presencial mesmo, né? Que a gente realmente gosta e que a gente sempre foi acostumado a estudar dessa forma. Então, se você já tem a possibilidade, tá com tudo bem com você, com seus familiares, então volte para a aula presencial que você vai ser de fato muito bem acolhido e nós estamos aguardando você na aula presencial. Então, para essa aula, peço que você assista a videoaula até o final, com muita atenção, fazendo as suas anotações, fazendo a marcação no livro, nos textos que nós vamos ler, que nós vamos estudar, que nós vamos refletir, certo? E desejo e reitero para você dedicação, empenho, porque você sabe que uma das melhores coisas é a aquisição do conhecimento. Então, se você adquirir conhecimento, o conhecimento vai transformar sua vida, você vai ter o saber necessário para fazer os testes, fazer as provas e se preparar para as provas futuras, né? Para o Enem, para os vestibulares, para os concursos que vocês irão fazer daqui para frente. Então, veja que ter conhecimento nunca é demais. Quanto mais você adquire conhecimento, seja em qualquer área, seja filosofia, seja matemática, português, sociologia, todo conhecimento ele é bem-vindo e vai fazer você crescer, desenvolver, e você de fato vai estar preparado para as provas que virão. Então, meu querido, minha querida, vamos fazer das nossas aulas de fato uma aula de aprendizado. No final da videoaula você vai ter a possibilidade de interagir com o professor e conta comigo. Sempre digo que você pode contar comigo, estarei disposto a ajudar você a crescer, a se desenvolver intelectualmente, certo? Porque o conhecimento transforma a nossa vida e nós transformamos a vida do mundo, não é verdade? Então, vamos correr atrás do conhecimento e se prepara aí que a gente vai começar a nossa aula aí e nós vamos refletir juntos, tá bom? E com atenção, meu querido, minha querida, acompanhe essa aula, tá bom? Que vai dar início às aulas do que virão, tá bom? Esse primeiro assunto é a introdução aos conteúdos que nós vamos estudar durante esse bimestre. Então, com muita atenção, acompanhe essa aula. Assunto: epistemologia antiga e medieval, página 6 a 7. Eu sou o professor Denilson, meu aluno, minha aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ponto de partida: os humanos são os únicos seres que têm conhecimento?
Você sabe que a gente sempre começa a estudar filosofia fazendo perguntas, né? A escola é o único lugar onde se pode obter conhecimento? Como se define o conhecimento? Então, são perguntas que já nos lançam a uma reflexão, a um pensamento e, de fato, a epistemologia trata do conhecimento, certo? Trata do conhecimento. Nesta unidade, abordam-se aspectos da epistemologia na Antiguidade e na Idade Média, como conceitos desenvolvidos pelos principais pensadores desse período e suas possíveis correlações com o contexto atual. Em virtude da importância do conhecimento para a vida humana, a filosofia questiona: como aprendemos? Como nossa mente se apropria de algo? Como o conhecimento acontece? Você está convidado a compreender esses questionamentos que fazem parte das investigações realizadas no campo da epistemologia. Então, como eu já falei, né, essas perguntas nos lançam na reflexão sobre a questão do conhecimento, como de fato se dá o conhecimento. Posso até fazer uma pergunta para você já, meu querido aluno: como que você conhece, tá? Como é que você conhece, como é que você aprende? É uma pergunta importante, né? Tem alunos que estudam, aprendem ouvindo música. Não sei se de fato compreende, consegue compreender, mas tem aluno que tem essa capacidade, tá? Só para dizer que esse assunto se trata do conhecimento, então tem muita coisa aí para a gente refletir juntos, certo? E vamos ver quais os objetivos, tá, para esse bimestre. Para tudo a gente tem um objetivo, certo? Então acompanhe aí os principais objetivos que nós vamos tentar alcançar nesses estudos, certo? Conhecer as principais ideias sobre a epistemologia na Antiguidade e na Idade Média. Compreender as mudanças e permanências nos pensamentos dos filósofos nos períodos estudados em relação às questões do conhecimento. Compreender a teoria das ideias de Platão, um assunto muito importante, né, sobre Platão. Compreender o processo de abstração para Aristóteles. Conhecer elementos da filosofia helenística por meio do ceticismo e do neoplatonismo. Conhecer a influência da filosofia árabe no período medieval. Compreender a teoria da iluminação divina para Agostinho. Compreender a questão da fé e da razão no pensamento de Tomás de Aquino. Então, temos muitos objetivos aí, né, para alcançar, e na medida que nós vamos estudando, refletindo, a gente vai se deparar com esses assuntos e com esses assuntos que têm a ver esses objetivos, sobretudo a teoria da revelação na Idade Média, que nós vamos trabalhar. Dois pensadores muito importantes, tá? Já estou falando que é para motivar vocês a estudar esses conteúdos, que é Agostinho e Tomás de Aquino. Então, meu querido, minha querida, tem muita coisa boa aí para a gente refletir, para a gente estudar e para a gente descobrir juntos, certo? Mas você deve estar se perguntando de fato: professor, o que é epistemologia, tá? Então, a gente vai verificar em que consiste de fato a epistemologia. A epistemologia ou teoria do conhecimento. Então, veja bem, é a mesma coisa. Epistemologia ou teoria do conhecimento é uma das áreas da filosofia que estuda o conhecimento. Então, é uma área da filosofia que estuda, que reflete sobre o conhecimento. A epistemologia estuda a formação do conhecimento, a diferença entre ciência e senso comum, tá? Então, a epistemologia está ligada mais à ciência mesmo enquanto tal, diferente do senso comum, tá? Senso comum, vocês já sabem em que consiste o senso comum. A validade do saber científico, dentre outras questões. Então,
Durante esse bimestre, meu querido e minha querida, nós vamos falar muito sobre a epistemologia. Tem muita coisa boa para a gente descobrir, tá? E vamos continuar. Provavelmente você não se lembra de como aprendeu a falar ou andar, mas deve se lembrar de alguma interpretação sobre o mundo que tinha quando criança e que se modificou depois que aprendeu algo sobre ele na escola. Afinal, é comum as crianças interpretarem elementos e os fenômenos à sua volta de modo fantástico e fantasioso antes de adquirirem conhecimentos sobre eles, os quais resultam de experiências e de reflexões humanas realizadas ao longo do tempo. Por isso, dizer para uma criança que a lua é feita. Então, faltou uma parte aí, mas só para enfatizar para vocês que quando a gente é criança, está ainda aprendendo a falar, escrever, ou a gente compreende o mundo de uma forma, né? De uma forma muito fantasiosa, de uma forma muito irreal às vezes, certo? E na medida que a gente vai adquirindo o conhecimento, vai para a escola, a gente vai compreendendo de forma científica, né? Posso dizer assim, como de fato são as coisas, certo? Então, essa é a ideia, né? Quando a gente é criança, a gente compreende o mundo, as coisas, os fenômenos, tudo que acontece na vida de uma forma. E às vezes, por conta da nossa idade, por conta da nossa maturidade, os pais mostram o mundo para nós de uma forma muito diferente, claro, de acordo com a condição da criança, do indivíduo, né? Na medida que o indivíduo vai crescendo, ele vai tendo as informações de acordo com a sua idade, e assim vai descobrindo o mundo diferente, tá? De como o mundo era antes, não é verdade? Acredito que com você, dos seus pais, contavam muita história para você, histórias muito bonitas que existe, né? Mas quando você cresceu, você percebeu o mundo totalmente diferente, não é verdade? Legal isso aí, né? Vamos continuar. Conforme crescemos, desenvolvemos habilidades de pensamento mais complexas. Mas será que isso decorre simplesmente da imitação? Aprendemos a pensar porque vemos outras pessoas pensando ou nascemos com essa predisposição? Essas indagações interessam aos filósofos, indivíduos que buscam o conhecimento e mantêm uma constante postura investigativa. Logo, não é de se estranhar que muitos deles se interroguem sobre a própria capacidade humana de conhecer. Essa investigação, muita atenção aí, tá, querido? Se você está acompanhando aí com o seu livro, vão marcando, vão destacando esses textos aí, tá bom? Que são muito importantes. Essa investigação faz parte de uma área da filosofia conhecida como epistemologia, ou ainda como teoria do conhecimento. Na antiguidade, os primeiros filósofos identificaram dois tipos de conhecimento, o sensível ou empírico. Baseava-se nos sentidos por meio das sensações e das percepções. E o inteligível, intelectual, baseia-se na razão por meio do raciocínio e da reflexão. Mais tarde, com o advento do cristianismo e suas influências durante a Idade Média, um terceiro tipo de conhecimento foi abordado em reflexões filosóficas, o da fé, tendo a crença como fonte e a revelação divina como verdade. Então aí vocês já perceberam aí 3 tipos de conhecimentos. Na idade antiga, tá? Na idade antiga, com os primeiros filósofos, tá? Que tinha aí 2 tipos de conhecimento, sobretudo com Platão. O conhecimento sensível, tá? O empírico. Esse conhecimento ele se dá através da experiência, tá? Que a gente faz, tá? E esse conhecimento também se dá através
dos sentidos que nós temos, né? Lógico. Então, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, para exemplificar, facilitar a compreensão de vocês, se eu tenho um suco, eu quero saber se o suco tá bom, de fato, eu preciso fazer o quê? Preciso tomar um pouco, né? Então, né, eu tomo suco e de fato o suco está muito gostoso. Por que eu falo isso? Porque eu experimentei. Então, conhecimento se dá através dos sentidos, chama também de empírico, tá bom? E o conhecimento inteligível, professor, como é que dá esse conhecimento? Como esse conhecimento é possível? Através da razão, do raciocínio, da lógica. O ser humano tem essa capacidade também, né? E na Idade Média, teve um terceiro tipo de conhecimento, que é o conhecimento obtido pela fé, pela crença, pela revelação divina, tá? Então, atenção aí, até aí nós descobrimos 3 tipos de conhecimento e a partir desses, nós já identificamos, né, 3 tipos de conhecimentos e a partir daí vai ficar mais fácil de você compreender os próximos textos, certo? Vamos lá, avançando. Doxa e episteme, tem esse texto aí no livro de vocês, muita atenção. Doxa é a palavra grega que significa opinião e a episteme é a palavra grega para conhecimento. Então tá aí, doxa é opinião e episteme é conhecimento. Na filosofia platônica, Platão define o dualismo epistemológico, que é a divisão do conhecimento em 2 partes. Eu até falei, né? A doxa é opinião e é como se fosse o primeiro conhecimento, tá? Olha só, a doxa é como se fosse o primeiro conhecimento, ok, pessoal? Isso é importante. Já a episteme, ou conhecimento verdadeiro, também chamado de ciência, que seria, no caso aí, o segundo tipo de conhecimento, tá? No século 6 a.C., enquanto investigavam a física, os filósofos pré-socráticos já se mostravam preocupados em alcançar um conhecimento seguro. Lembra dos filósofos pré-socráticos? Eles realmente tinham essa preocupação de ter o conhecimento seguro, tanto que eles tinham como objeto de estudo a natureza, certo? E a partir desse estudo, dessa visão em relação à natureza, cada filósofo teve seu próprio conhecimento, a sua própria percepção em relação à natureza. E, como vocês devem lembrar muito bem, que Tales de Mileto, né, é um filósofo muito conhecido. Para ele, a origem das coisas, de tudo que existe no mundo, tinha um princípio, e esse princípio era a água, tá? E dessa forma, cada filósofo pré-socrático foi dizendo em que consistia o conhecimento e o que dava origem a todas as coisas. Um filósofo muito importante, Heráclito, ele dizia que a origem de tudo que existe estava nos opostos, porque os opostos estão sempre em movimento. E, de acordo com o texto aqui, isso expressa de fato o quanto é difícil nós compreendermos bem a realidade, porque a realidade ela é múltipla, tá? O ser humano ele é muito limitado para compreender de fato a essência, a verdade das coisas, mas é um caminho que te precisa sempre trilhar para buscar o conhecimento, certo? Então, aí diz o seguinte, ó. No entanto, em virtude da multiplicidade e da mudança constante dos elementos que formavam a realidade à sua volta, essa tarefa não era simples, de fato não é simples. Até hoje a gente constata isso, não é verdade? Adquirir o conhecimento, saber de fato como as coisas são, buscar a verdade das coisas, dá um trabalho, né? Exige leitura, exige pesquisa e tudo mais, mas é possível, certo? E aqui nós vamos falar um pouco de Parmênides, tá? Só para enfatizar aquilo que a gente já falou sobre a opinião que se refere a doxa, que se refere à opinião ou aparência,
e episteme, o conhecimento, conhecimento verdadeiro ou a ciência, certo? Aqui embaixo diz o seguinte, no último parágrafo, pessoal. Já a episteme, ou conhecimento verdadeiro, também chamado de ciência, é a busca pelas essências que caracterizam os seres. Está associada à atividade racional, pois é construída com base em uma investigação profunda sobre determinado assunto. Então, eu vou enfatizar a questão do conhecimento verdadeiro, da epistemologia de fato, porque é o correto, é o verdadeiro, é essencial, porque ninguém quer viver de opinião, ninguém quer viver de aparência, não é verdade? Então, mas para adquirirmos o conhecimento verdadeiro, tem-se um preço, né? Tem muito trabalho, dedicação nos estudos, empenho, pesquisa e tudo mais. Muito bom, né, pessoal? Vamos avançando. Teoria das ideias. Platão foi um dos grandes pensadores da antiguidade que se dedicou à reflexão sobre uma nova forma de compreender o conhecimento. Ele acreditava que somente a razão, o intelecto, né, seria capaz de alcançar a verdade imutável eterna, a qual chamava de inteligível. Em contraposição, chamava de realidade sensível, aquela que é percebida por meio dos sentidos humanos, mas que poderia levar ao engano e provocar falsas opiniões. Tá? Então tá aí a Platão reforçando a ideia de que o importante é adquirir o conhecimento verdadeiro, o conhecimento intelectual, o conhecimento racional, tá? Porque o conhecimento que é obtido pelo achismo ou pela opinião, pela aparência, nos leva a um engano, e isso não é nada bom, não é verdade? Uma vez que havia a possibilidade de falha, né? O conhecimento em relação à opinião, o conhecimento que é obtido pela sensibilidade pode ser falho. Ele também falava da existência de dois mundos. Aqui é importante, tá, pessoal? Aqui eu vou simplificar para vocês o seguinte: na visão de Platão, lembra que a gente está falando de Platão. Na visão de Platão, existe dois mundos. O mundo sensível, que é esse nosso mundo aqui, certo? O mundo das coisas. Esse mundo ele é captado pelos nossos sentidos, tá? E esse mundo, na visão de Platão, ele é possível de se corromper, certo? Ele é possível de se corromper. E existe o mundo inteligível, que a gente compreende e entende só através do raciocínio, da razão, do nosso intelecto. E na visão de Platão ainda, esse nosso mundo aqui sensível, seria uma cópia do mundo inteligível, do mundo que está além desse nosso mundo aqui. E já que é uma cópia, na visão de Platão, ele é imperfeito, é capaz de se corromper, tá? O mundo inteligível, que está além dessa nossa realidade aqui, é um mundo que não se corrompe, é um mundo perfeito e eterno. Legal essa ideia de Platão, né? Então, é só essa reflexão para exemplificar, para vocês entenderem melhor. Certo, turma? Vamos continuando. Aí onde diz... Platão tinha uma visão negativa do mundo sensível, aquilo que eu já falei, né? Que falar que é um mundo imperfeito, um mundo que é capaz de se corromper. Considerava o território do homem comum, preso às coisas do cotidiano, às opiniões. Para ele, o mundo sensível foi organizado por uma espécie de artesão divino, demiurgo, que deu forma à matéria, desorganizada ao imitar as essências do mundo inteligível, tá? Que por sua vez era entendido como reino da inteligência e logos. E tem uma palavrazinha aí para vocês, um termo, né? Um termo importante, logos. Logos em grego, o termo logos significava inicialmente a palavra escrita ou falada,
Então, logos inicialmente, né? Logo no início dos primeiros significados, palavra escrita ou falada. Com o desenvolvimento do pensamento filosófico, passou a ter um significado mais amplo, abrangendo toda a razão humana. Então, veja como é importante nós entendermos bem alguns termos na filosofia. E, de fato, o que ficou foi o segundo significado. Logo, significa razão humana, tá? Reflexão, estudo, organização e assim por diante. Ok, turma? Afirmava a superioridade do mundo inteligível. Então, na visão de Platão, o mundo perfeito, o mundo inteligível estava além, estava no nível superior ao mundo sensível. Ok, alunos? Vamos avançando. Organização do conhecimento e abstração, tá? Aqui também eu vou simplificar para você para dizer o seguinte, tá? Aristóteles, que foi aluno de Platão, concordava com seu mestre em relação à existência de dois tipos de conhecimento, sensível e inteligível. Até aí tranquilo. Lembrando que Aristóteles foi aluno de Platão, mas Aristóteles superou Platão, certo? Considerando inteligível superior ao sensível. No entanto, discordou de Platão ao afirmar que a verdade está no próprio mundo sensível e não em um mundo transcendental, o mundo das ideias, como postulou Platão. Então veja aí, muito importante você entender essa ideia aí de que para Platão ele acreditava na existência de dois mundos. Na verdade, Aristóteles vai discordar dessa ideia. Ele vai dizer que as coisas se dão somente num plano material, num plano sensível. Olha o que diz aí. Para Aristóteles, o conhecimento fundamenta-se na própria condição da inteligibilidade do mundo sensível, tá? É nisso que é importante a gente compreender, tá? Que para Platão, dois mundos, sensível e inteligível. Para Aristóteles, só o mundo sensível. As coisas se dão no mundo da sensibilidade. Ok, turma? E como Aristóteles vai enfatizar aqui, as coisas se dá de fato no mundo da sensibilidade, e ele vai utilizar tudo que é sensível para adquirir o conhecimento, certo? Muito boa essa informação aí. Olha o que diz aí. Além dos cinco sentidos, Aristóteles apontava a existência de um sentido comum capaz de captar formas sensíveis comuns, como a quietude, o movimento ou a grandeza, e que não seriam percebidas por um sentido em particular. Ele considerava as sensações como marcas deixadas pelas formas sensíveis, no sentido próprio e no sentido comum, como a fantasia, a memória, a experiência. Para Aristóteles, o conhecimento seria resultado da experiência e da abstração, ou seja, com base nas sensações geradas nos sentidos pelas formas sensíveis. O intelecto poderia realizar a abstração e assim alcançar as formas inteligíveis, isto é, as essências ou as ideias. Então, veja aí, mais uma vez, enfatizando a ideia de que o conhecimento, para Aristóteles, se dá somente no campo da sensibilidade. Lógico que o ser humano vai usar a razão, a reflexão para adquirir o conhecimento, certo? Aí tá, acompanha aí o esquema a seguir. Formas sensíveis e sensíveis próprios. Tá aí a imagem só para mostrar para vocês os sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. Formas sensíveis: ver, ouvir, sentir, saborear, cheirar,
sensíveis próprios, cor, som, textura, sabor, odor. Então tudo isso a gente percebe, adquire através dos sentidos. Aqui eu vou falar um pouco de uma obra muito importante de Platão, a República, que vai falar do mito da caverna de Platão, certo? Aí só é imagens para vocês perceberem como é de fato essa história que Platão vai enfatizar nesse texto aí da República, que vai falar sobre o mito da caverna de Platão. Eu coloquei essa tela aí para exemplificar para vocês como se dá de fato o mito da caverna de Platão, que pode ser alegoria de Platão, que é a mesma coisa, que diz o seguinte: o mito da caverna é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão. A história é uma tentativa de explicar a condição de ignorância, tá? A condição de ignorância em que vivem os seres humanos aprisionados pelos sentidos e os preconceitos que impedem o conhecimento verdadeiro. Então, como vocês viram na imagem, as pessoas estão vivendo numa caverna só de sombra. Na visão de Platão, essas pessoas estariam na ignorância. E a ignorância o que? Leva o preconceito, leva o conhecimento irreal das coisas, e isso vai gerando uma série de situações negativas. Preconceito gera ignorância, gera estupidez, gera bullying, gera discriminação, tudo de ruim. Por quê? Quando a pessoa não tem certos conhecimentos, ela começa a viver-se de aparência, de opinião, e viver-se no mundo irreal. Na verdade, então, veja como esse mito da caverna de Platão, ele é muito, muito importante de a gente entender e compreender bem, porque vai falar de fato sobre o conhecimento. Porque quem tem o conhecimento verdadeiro das coisas não vive na ignorância, não vive no preconceito, não vive no achismo, tá? Muita gente diz o seguinte: eu acho, fica só no achismo, nunca tem certeza de nada. Na visão de Platão, vive na ignorância, vive na caverna, vive à sombra das coisas, tá? Vive num preconceito. Muito legal essa história, tá? E a gente conclui por aqui. Foi uma alegria esse primeiro momento de aula, de reflexão. Espero que vocês de fato tenham compreendido, entendido. E para casa vocês vão responder aí as atividades da página 6, 8 e 10, tá bom? E também em seguida eu vou enviar o exercício em PDF para vocês responderem no caderno. Certo, alunos? Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço do professor Denilson.